Nessa semana saiu um trabalho a respeito de um composto de ervas chinesas que aparentemente reduziu muito a mortalidade em pacientes com infarto. E aí, seria a prova que a medicina tradicional chinesa é superior à medicina convencional, digamos assim? Será que esse estudo realmente é bom? Será que esse composto de ervas realmente reduz morte e protege pessoas que já infartaram? Vamos lá, se você quer saber tudo sobre isso, fica aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área ou não, está aqui para adquirir mais conhecimento, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos lá analisar esse trabalho, então? Muita gente veio falando assim, nossa, olha lá, é uma droga revolucionária, mudou tudo. Outros falando assim, não, tem coisa estranha nesse estudo, é bom demais para ser verdade. Então é isso que a gente vai ver hoje. Eu abri o estudo aqui na tela e a gente vai ler junto e eu vou explicando ponto a ponto o que tem de pontos positivos, o que tem de problemas. Vamos lá então? Então aqui ó, tô com o artigo aqui, ele foi publicado no JAMA, né? Journal of American Medical Association, que é a Sociedade Americana de Medicina. Ele é uma revista muito conceituada, tá aí entre as grandes revistas médicas, então geralmente tem trabalhos de maior qualidade, mas a gente já viu várias vezes aqui no canal estudos problemáticos sendo publicados em revistas grandes. Então vamos lá. Então ele coloca aqui que é um composto de medicina tradicional chinesa, composto de ervas, vocês já vão ver o que tem nele, chamado Tongxinlu, e ele avaliou desfechos em pacientes com infarto do miocárdio. Aí nós vamos ler aqui então o estudo. Primeira coisa que nós percebemos é que o objetivo do estudo foi avaliar o Tongxinlu, então eu posso me confundir, ainda não estou acostumado a falar isso, em pacientes com infarto do miocárdio com supra de ST. Deixa eu explicar o que é isso antes, se você não é da área, não está familiarizado. Infarto do miocárdio, tem um vídeo aqui que eu só explico o que é infarto, tá? Se você quer entender isso, mais detalhes, tipos de infarto e tudo mais, assiste na sequência. Mas o infarto geralmente é quando você tem uma morte de células cardíacas, né, por falta de sangue ali para ele. O infarto não quer dizer que o vaso está inteiro entupido, então ele pode ter obstruído parcialmente, faltado sangue e gerado a morte daquelas células. Agora, se esse vaso entupiu completamente, ou seja, ele fechou, imagina que eu estava lá com o vaso, ele ocluiu tudo, não passa sangue. Toda aquela área de tecido que ele vascularizava, que ele levava sangue até lá, começa a morrer. E aí no eletro a gente vê como o supra de ST, que é esse tipo de infarto. Então a gente está falando do tipo de infarto mais grave que tem, tá? Então existem vários tipos de infarto, aqui a gente está falando do mais grave deles, vamos dizer assim, dentro desses tipos possíveis. Tá? Então são pacientes realmente graves que foram incluídos aqui no estudo. Então, como que começa o estudo aqui? Ele começa aqui dizendo que o infarto do miocárdio com supra de ST, ele é uma das condições mais ameaçadoras à vida. A gente sabe que o infarto é a doença que mais mata no Brasil hoje e em muitos países do mundo. Em outros países ele está ali sempre disputando a liderança com o AVC, mas é uma doença de extrema prevalência, né, e letalidade. E ele coloca aqui que o Tongxinlu é um composto de medicina tradicional chinesa, de extratos de diferentes produtos e insetos. Achei isso estranho e aí resolvi procurar o que tem nele mesmo, né? Então vamos lá, eu achei, aqui tá o que tem nele. Então ele tem ginseng, tá? Ginseng é um produto clássico aí da medicina tradicional chinesa, ele reduz um pouco a adesão das plaquetas, né? Ou seja, reduz a formação desse trombo, pode ter um efeito vasodilatador, lógico que tudo isso aqui dentro de um contexto de possível fisiopatologia aqui dentro, 10 a 20% dele é de ginseng. Aí tem extrato de escorpião. Ser sincero que eu desconheço o uso do extrato de escorpião, até parece meio bruxaria assim, né, falando. Aí tem irudo, e aqui a gente sabe que a sanguessuga, ela tem um anticoagulante, e vocês já vão ver porque isso aqui vai ser importante lá na frente, tá? Então olha, eu tenho aqui do ginseng, que tem capacidade de reduzir a agregação das plaquetas, ou seja, a força da plaqueta gerar um trombo, e eu tenho aqui o extrato de sanguessuga, que tem possibilidade também de reduzir a coagulação do sangue, vamos dizer assim, tá? Aí temos ainda aqui extrato de centopeia, tem outras raízes, uma série de outras coisas que não sei ao certo para que funciona, tá? Como funciona, enfim. Mas ali vem lá da medicina tradicional. E o que eles colocam ainda aqui? Que apesar disso tudo, ninguém sabe ao certo como é que isso aqui funciona. Eles observaram lá que fazer esse extrato aí, essa manipulação lá, parecia que dava certo e resolveram testar agora. É basicamente isso. Espera aí, tô dando uma pausa aqui. O que você está achando disso tudo?
Escreve aí nos comentários. Tá gostando? Te convenceu? Você tá vendo algum problema que eu não vi aqui? Porque eu também não sou rei da verdade, né? Escreve aí nos comentários. E se o vídeo tá bom, esquece de deixar o like e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Vamos continuar a minha análise desse estudo? Então, como hoje nós vivemos a era da medicina baseada em evidências, você quer provar um fato, você desenha um estudo. E eles desenharam um estudo. Randomizaram os pacientes um para receber o Tonchilu ou placebo. Então, o paciente infartava, ele recebia o tratamento padrão, anota isso, ele recebia o tratamento padrão, a gente já vai ver que vai ter um problema aqui, ó. In addition to STEMI Guideline Directed Treatments, ou seja, em adição ao tratamento padrão, ele recebia ou o Tonchilu ou o placebo, beleza? Então imagina o seguinte, o paciente chegou infartado aqui, ó, vamos pegar aqui o termo de consentimento e você vai poder receber ou o placebo ou a droga em questão. A população elegível para o estudo era pacientes que tinham até 24 horas e que tinham o diagnóstico de infarto, certo? Aí aqui ele começou com 4.094 pacientes, 269 foram excluídos, 138 não quiseram participar, acabou randomizando. 10 foram excluídos de cada grupo aqui por não tomar droga e ele levou aí os pacientes para análise. Então vamos lá ver os resultados, tá? Não quero me enrolar muito aqui não. Primeira coisa, nós vemos que de fato a randomização foi boa, porque olha aqui, ó, idade média dos pacientes idêntica nos dois, ou seja, uma randomização adequada, já que esses pacientes têm idades parecidas, o sexo feminino e masculino é bem parecido entre os dois, uma predominância de homens, já que homens infartam mais. Podemos ver aqui que o IMC médio, né, adequado, o que é bem estranho, mas é típico da população chinesa, lá eles não têm tanta obesidade quanto tem na população ocidental. Hipertensão, tabagismo, veja que é tudo bem parecido nos dois grupos, ou seja, ele conseguiu grupos de fato homogêneos. Então, ó, ponto para o estudo, randomizou adequadamente. Aí vamos lá então para os resultados. Aqui que eu quero chamar a atenção de uma coisa. Então, quando nós vamos ver a população do estudo ainda, o que nós percebemos? Durante a hospitalização, os pacientes de fato receberam um bom tratamento. Olha, 99% recebeu tratamento com inibidor P2Y12 e aspirina, então recebeu o AS com o clopidogrel ou o ticagrelor, a maior parte deles com ticagrelor. Percebo que lá eles não utilizam prasugrel, que a rigor seria o antiagregante mais potente aqui para ser o segundo tratamento. Eu recebia nitrato, beta-bloqueador, 63%. Aí alguns podem dizer assim, nossa, mas aí o tratamento não está tão adequado. De fato, as diretrizes recomendam o uso de beta-bloqueador no paciente com infarto com supra. Então, será que de fato todos os pacientes estavam tratados como a diretriz manda? Parece que não, só que ele não descreve com detalhe isso, mas seria legal ele dizer por que esses pacientes não estavam. Será que é porque eles estavam muito graves e não podiam receber essa droga? E a mesma coisa para os inibidores da ECA aqui. Mesma situação. Eu esperava uma prescrição um pouco maior disso daqui, tá? Pelo menos nos serviços que eu trabalho, eu vejo os pacientes com infarto com supra saindo com muito mais prescrição de beta-bloqueador. Nem que seja uma dose bem baixinha, mas está em diretriz recomendado por pelo menos 1 ano, né? Os pacientes que tiveram infarto com supra. Isso está bem indicado por diretriz. Vemos ainda pouco uso de inibidor de SGLT2, que é uma droga aí que impacta prognóstico, mas tudo bem que a gente não está falando de insuficiência cardíaca, então ela não seria aí um dos grandes pilares, né? A terapia de reperfusão, aqui uma coisa que me chama atenção, porque a reperfusão primária no infarto com supra é a terapia padrão ouro. 87% recebeu, mas eu esperaria que quase 100% aqui, tá? Que recebeu terapia de reperfusão, seja ela por angioplastia ou por cirurgia. Então, não achei isso aqui tão assim, eu diria que hoje nos serviços que a gente trabalha, quase 100% recebe também. O tempo deles aqui, ó, isso aqui é muito bom, o tempo do paciente ter dor até ele estar angioplastado, em média, foi 4,2 horas, o que é um tempo muito bom, tá? Muito bom mesmo. E o tempo porta-balão, que é o tempo do paciente pisar no serviço até ele estar angioplastado, de 76. Também indica um atendimento bem bom, tá? Pela diretriz brasileira é até 90 o valor ideal, então foi interessante, tá? Com sucesso a angioplastia na grande maioria aqui, perfeito, nós vamos vendo aqui. Trombólise foi uma minoria, mas ainda estranhei ali aquela taxa, esperava mais ali. E na alta, o que esses pacientes receberam? A grande maioria recebeu ali o tratamento padrão, e aqui nós vemos aquela persistência de menor prescrição de beta-bloqueador, que eu esperava mais, e dos IECA. Aí, quando nós vamos para o resultado, o que nós vemos? De fato, aqui uma redução significativa de eventos, né? 3,4 no grupo que usou esse medicamento e 5,2 no grupo que usou placebo, tá? Então, inclusive com redução de morte aqui, né? De 4,2 para 3, demonstrando que, pô, a droga parece sim ser
bem eficaz. Quando o estudo traz aqui para a gente de acordo com os perfis, a gente vê que realmente os pacientes, isso aqui parece se manter em várias, exceto aqui, ó, que intervalo de confiança abre muito, porque alguns grupos, por exemplo, aqui, ó, os obesos, tinha muito pouco obeso no estudo, então fica difícil você achar a diferença estatística, né? Isso é um problema quando você começa a ter ele pequeno, e aqui ele começa a destrinchar tudo. E quando a gente vem aqui, vê que o benefício está mesmo nos pacientes que receberam beta-bloqueador. Nos que não receberam, ele não teve diferença, só que isso aqui é subanálise, não dá pra gente afirmar nada com isso, mas fica um pouquinho estranho aqui, tá bom? E aqui as curvas, demonstrando que as curvas de fato se abrem aqui do placebo com esta droga, apontando um potencial benefício. E aí aqui ele traz a discussão, demonstrando que a medicina tradicional chinesa, ela é única na teoria e na prática, é muito questionada por falta de evidência. Então aqui, ó, primeiro ponto, parabéns para os colegas lá. Eu acho que é assim que se deve fazer. Você acredita que aquilo funciona, você prova por meio de estudo. Só que tem uma coisa que ainda me incomoda. Ele fala aqui que quase todos os medicamentos, né, da medicina tradicional chinesa são pouco estudados, né, mas que aqui tem um estudo legal. Estimulo que mais estudos sejam feitos. Só que agora, gente, eu acho que o quê? Beleza, demonstramos que esse composto aqui tem um monte de coisa lá que parece mesmo ter benefício. Só que agora a gente precisa entender o que disso tem benefício e como isso tem benefício. É o ginseng? É o derivado da sanguessuga? O que é que tem benefício aqui e por quê? Tá? Porque quando nós pegamos um estudo, eu gosto de entender a fisiopatologia, entender a lógica do porquê que eu estou fazendo aquilo, entender os estudos. Esse aqui é um primeiro demonstrando isso. Lógico que isso precisa ser reproduzido em outras populações, em diferentes cenários, por outros pesquisadores, né? Uma das características da boa prática na ciência é reprodutibilidade. E a gente precisa entender isso aqui, né? Porque fica estranho realmente essa situação, porque funciona, aparentemente, em um estudo sim, mas ele mesmo coloca aqui, mais pesquisas são necessárias para determinar o mecanismo pelo qual ele funciona. Então agora, eu acho que esse estudo serve como uma abertura, mostrando que a droga tem potencial, e agora, gente, vamos lá, vamos pegar esse composto aí da medicina tradicional chinesa, pegar item a item dele e tentar entender o que dele funciona, para tentar filtrar e quem sabe ter até um tratamento que dê um potencial maior ainda do que isso aqui, filtrando-se especificamente essas drogas, beleza? E vamos lá, que sirva de estímulo para que mais pessoas que defendem medicina alternativa, essas coisas, testem as suas medidas. Aí eu acredito em homeopatia. Então vai lá, desenha o estudo e testa, beleza? E a gente analisa aqui, quando o estudo é bem feito como esse, a gente elogia. Quando é mal feito, a gente critica. E é esse o objetivo daqui, né? Beleza, gente? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.